Boa tarde, pessoas. Depois de algum tempo aqui eu sofrendo com essas tecnologias, tamo junto. Eu espero que dessa vez eu consiga cumprir meu objetivo. Eu estou gravando esse vídeo, ele deve chegar para vocês hoje, segunda-feira, 16 de novembro. Se eu não conseguir postar hoje, porque eu já tentei o outro, terminei perdendo tudo, dessa vez vai. Como vocês estão? Beleza? 7º ano na área para informar uma série de coisas para vocês. A mais principal delas é que a gente está de olho nas atividades que vocês andam postando ou não. Eu peço que vocês organizem-se de tal maneira a postar para a gente, passar para a gente imagens ou participar da resolução dos formulários, enfim, das atividades diárias, para que a gente tenha materiais para poder pensar em notas para vocês. Se vocês não fazem as atividades, fica difícil de a gente atribuir alguma nota. A aula de hoje, deixa eu dar uma diminuída aqui, voltar, é especificamente sobre um conteúdo que vocês já têm. Né? Vocês já têm um conteúdo sobre fungos, em forma de texto, em forma de uma atividade que foram passadas, e de um formulário, né, se não me engano, foram passadas nas aulas anteriores para vocês. Hoje, como eu já estava dizendo que eu estava devendo, está aí os slides relacionados ao conteúdo. Eu quero que vocês prestem atenção, porque se tiver alguma pendência no que se refere às atividades, e na próxima que eu vou passar para vocês, vocês vão se basear nesse vídeo para poder chegar nas respostas. Bom, primeira coisa, vamos diferenciar fungo de planta. Embora eles possam ter aspectos semelhantes, se você observar um cogumelo na mata, uma planta pequena, vocês podem até fazer algumas associações, mas característica essencial dos fungos, que os fazem diferentes das bactérias, dos vegetais, é justamente o fato de eles serem heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Igual a gente, ser humano. A diferença é que a gente tem todo um sistema para realizar a digestão intracorpórea, enquanto que os fungos, a digestão dele é feita fora do corpo. A gente já vai chegar lá. Eram considerados antigamente como plantas? Sim, porque antes a gente não conhecia o que era um processo de fotossíntese, a gente não sabia exatamente como eram os processos de nutrição, alimentação, obtenção de energia, tanto de animais quanto de vegetais, de uma maneira mais aprofundada como a gente sabe hoje. E assim, a ciência continua avançando. É bem provável que daqui a 20 anos a gente tenha uma série de conteúdos novos relacionados principalmente à classificação dos seres, diferente disso que vocês estão vendo hoje. Talvez os filhos de vocês já aprendam de um pouco diferente. Eu não diria um pouco diferente, eu diria com um acréscimo de mais informações relacionadas ao assunto, tá certo? Bom, característica essencial do vírus é a capacidade de decompor matéria, que na prática significa apodrecer a matéria ao redor, certo? Recapitulando, diferença de fungo para planta. Planta possui clorofila e realiza aquele processo que eu já falei antes de fotossíntese, captar a energia diretamente da energia solar. Não precisa uma planta estar exposta diretamente ao sol, mas essa claridade do ambiente é suficiente para a planta realizar processos de produção de energia no organismo dela, graças a um pigmento chamado de clorofila, que no geral dá a tonalidade verde às plantas, mas vocês já devem ter visto plantas com folhagens, com cores diferentes do verde. Saibam que elas contêm o pigmento verde e outros pigmentos que estão dando outras cores, mas elas têm a clorofila também, que é o pigmento característico dos vegetais. Já os fungos não têm esse pigmento clorofila, cuja fórmula é essa que está piscando aí no slide, tá vendo? Então, só para vocês compreenderem, né, terem noção da complexidade da molécula, C55H72O5, ainda tem N, que é nitrogênio, Mg, que é magnésio. Pois bem, uma fórmula do gás carbônico, por exemplo, é CO2, um carbono e 2 oxigênios. Essa aí é C55H72, muito mais complexa do que essas moléculas mais habituais de que vocês já devem ter tido conhecimento, até a partir das minhas aulas também. Pois bem, planta, fungo. O exemplo característico do fungo que o faz ser parecido com planta é justamente o cogumelo, mas observe a diferença clara
nessas ilustrações que eu coloquei aí, a planta, além do fato de ter a tonalidade verde, tem a questão dessa organização em folhas ou folíolos, dependendo do tipo de planta, da categoria da planta. Enquanto que os fungos, eles têm formatos diversos, o cogumelo é apenas um formato, e essa característica do chapéu, tá? Cobrindo a estrutura do cogumelo, é marcante, que vocês vão ver de que se trata essa estrutura. Pois bem, fungo pode ser pluricelular, mas ele também pode ser unicelular. O unicelular é uma célula só, ele não tem essa estrutura que eu estou descrevendo nesse slide aí. Mas aqueles que são pluricelulares, eles se organizam da seguinte forma. Deixa eu só pegar aqui, aproveitar que tem um negócio aqui na mesa. Mas é uma estrutura de uma célula ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra, fazendo uma estrutura, um filamento de células, né? Seria mais ou menos assim, né? Tchum, 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 e assim vai, até formar um grande filamento, e esse grande filamento ele não é nada junto do aglomerado de filamentos que é a hifa. Então, uma célula se junta com várias, forma um filamento chamado hifa, e esse conjunto de filamentos ou fiapos forma uma estrutura maior chamada de micélio. Fica mais claro nessa estrutura. O cogumelo como um todo, ele é formado de hifas, e essas hifas estão organizadas na estrutura que a gente chama de micélio. Então a gente pode dizer, se vocês olharem essa ilustração aí direitinho, que o micélio é praticamente o cogumelo todo, ou o fungo todo, dependendo da espécie, porque tem espécies unicelulares também. Olha aí a ilustração de novo. Então é óbvio que um cientista antigamente, que não fazia conhecimento das estruturas internas de um vegetal, ele com certeza ia chamar um cogumelo desse de vegetal, porque ele tem a parte de cima, ainda tem uma raiz embaixo, só que essa raiz não é raiz. Essa estrutura que tem embaixo são as hifas formando o micélio, que se divide na parte interna, essa de baixo, e na parte externa, que é essa de fora. Lembrando que isso aí não é a terra normalmente. Os fungos, eles geralmente crescem sobre estruturas orgânicas que estão mortas. Ou seja, resto de madeira, né, material em decomposição. Aí você vai observar a presença dos fungos, que nem sempre tem formato de cogumelo, como eu já falei. Fungo microscópico, levedura. A ilustração em azul é a ilustração das leveduras. A ilustração em roxo, vou chamar de roxo isso aí, é a ilustração dos filamentos ou hifas. Então são pequenas células que vão se juntando e formando um filamento. Nessa ilustração aí a gente vê filamentos em azul, né? E a gente vê um bocado de pontos, que são os pontos que vão formar novos filamentos, tá certo? Diferentemente dessa ilustração maior aí de azul, que tem células individualizadas que nunca vão se juntar para formar um filamento. Apesar delas estarem aglomeradas, cada uma é por si só um organismo, ok? Essa é a característica dos seres unicelulares. Está aí outra ilustração também dos filamentos, ou das células formando os filamentos, que são as hifas, tá? E aí a gente segue. Obtenção de energia pelo fungo. O fungo, ele, como eu disse para vocês, ele é heterótrofo igual ao ser humano. A diferença é que a gente come o alimento é processado dentro do corpo da gente. Isso é uma característica dos animais. Já o fungo, ele está perto de alguma substância em decomposição, pela ação de bactérias e até de outros fungos, e esse fungo libera substâncias no material e depois só extrai aquilo que ele necessita, os nutrientes. Vou citar um exemplo simples. Leite é rico em cálcio. Cálcio é bom para os nossos ossos. Mas a gente precisa tomar o leite para que esse leite dentro do nosso organismo seja processado para poder a gente liberar o cálcio, para que o cálcio vá para a corrente sanguínea e chegue nos ossos. Vê que trabalhão. Imagine se a gente pegasse um recipiente com leite e fosse capaz de extrair dele apenas o cálcio. Seria mais ou menos assim se nós fôssemos fungos, tá? Eles liberam as substâncias em cima dos alimentos, dos nutrientes deles, né? E conseguem tirar daquilo ali os elementos necessários para a sobrevivência deles. Segue uma ilustração representando outro tipo de fungo, tá?
que são os mofos, os bolores, são fungos que não têm aquela estrutura de cogumelo, como eu já mostrei antes para vocês. E aí, mais uma vez, a estrutura de um cogumelo, vamos dizer assim, fixado numa madeira, num pedaço de pau apodrecido. Então, evidentemente que tem micélio para dentro desse tronco aí. Mas que se eu puxar esse cogumelo, eu não vou conseguir puxar esse micélio, porque ele não é como uma raiz de planta, que quando a gente puxa uma planta, às vezes a raiz vem junto, certo? Ele é muito mais frágil, ele é formado por uma espécie de pó, vamos chamar de pó, só que esse pó, na verdade, é um conjunto de esporos, são estruturas que servem para esses fungos se reproduzirem. A gente não deve estar mexendo num cogumelo, se a gente vê um cogumelo por aí. Não é que ele seja venenoso, mas eu poderia chamar qualquer tipo de substância estranha ao meu corpo de veneno. Então, né, como ele tem um conjunto de substâncias estranhas ao nosso corpo, muitas vezes o nosso corpo tende a estranhar a presença dessas substâncias, como eu já falei, estranhas, e reagir diante disso. Isso pode ser extremamente perigoso. Já é reação alérgica, ela pode ser até fatal. Então, deixa o bicho quieto lá, o bicho não, o cogumelo quieto lá. Ele não está mexendo com a gente não sabe se ele é perigoso. Bom, benefício, provavelmente ele não vai ter para a gente. Ele vai ter o benefício lá na natureza, diferente de a gente mexer nele. Bom, o processo de fermentação é característico de alguns fungos, que são justamente fungos unicelulares, que são as leveduras, que são aquela estrutura de azul que eu já mostrei antes para vocês. Ali se tratava de uma imagem de microscopia óptica, e essa é uma imagem de microscopia eletrônica, que dá um aumento maior e que também dá esse aspecto tridimensional. A gente consegue ver uma série de bolas, de ovinhos, enfim, cada um desses é uma célula. Você percebe uma profundidade, uns estão mais para frente, outros estão mais para trás, em função dessa tecnologia da microscopia eletrônica, ok? Eu acho que talvez vocês já tenham visto por aí algum tipo de ilustração é essa que eu estou botando, algum tipo de planta cujo tronco tenha essas manchas brancas, uns pelinhos assim aparecendo no próprio caule. Eu já vi isso até em poste. Lá no Jardim Botânico, localizado no Curado, que é na BR-232, sentido Caruaru, quando a gente sai da BR-101, vai para Caruaru, logo no começo, perto de uns quartéis que tem ali, o quartel da PE e tal, você, que é a Polícia do Exército, você vê o Jardim Botânico do Curado. Quem tiver condições, tempo, dinheiro, para dispêndio, para chegar lá, é um passeio muito legal. Quem gosta, visitar o Jardim Botânico do Recife, localizado no Curado, como eu falei para vocês. E lá, vocês veriam muito esses líquens, fora trilhas fantásticas que a gente tem condição de ver. Ele não é tão grande não, o Jardim Botânico não. Mas dá uma pesquisada que vale a pena vocês conhecerem, quem tiver oportunidade. Eu, particularmente, nunca parei assim para pegar minha filha e dizer assim, vamos lá no Jardim Botânico? Mas a gente já teve a oportunidade de ir para as bandas de lá, tipo na Arena Pernambuco, para um evento. E, eita, vamos aproveitar e passar no Jardim Botânico? Então, se vocês tiverem essa oportunidade, é bem legal. Quem sabe um dia a gente vai lá, né? Como uma turma de escola, excursão de escola. Já pensou? Seria muito legal, quem sabe, né? Enfim, tá aí a imagem. Vocês já viram isso, saibam que se trata de uma simbiose, ou seja, uma relação ecológica entre bactérias e fungos. Então aí tem bactérias e fungos simultaneamente. As bactérias são as algas. Observe que tem umas partes esverdeadas também. São outros tipos de algas presentes no mesmo espaço. Tá? Então, geralmente, fungo é característico de área que tem pouco sol, de área, mas tem claridade, tem um mínimo de claridade. Tem bastante umidade, e aí você vai ver uma proliferação maior de fungos nessas regiões. Proliferação tem a ver com reprodução. Proliferar significa espalhar, tá certo? Então, espalhar é o processo de reprodução. Gente, pode parecer complicado quando vocês veem uma ilustração como essa. Primeiro, eu chamo a atenção para vocês que tem aqui, em cima da minha imagem, tem o nome reprodução assexuada, e aqui embaixo tem o nome reprodução sexuada.
e isso ocorre na mesma espécie, eu não diria simultaneamente, mas o ciclo de reprodução do fungo envolve essas duas etapas. Se vocês já acham isso estranho, é porque normalmente a gente tende a comparar a reprodução deles com a nossa. E a reprodução do ser humano, do cachorro, do gato, todo mundo sabe como é que é. Mas vocês já pararam para reparar na reprodução, por exemplo, de um pé de manga? Como é que funciona isso? Veja só, os vegetais eles têm duas maneiras de se reproduzir. A gente pode pegar um talo de uma planta, fincá-lo no chão, colocá-lo no chão, na terra, né? Aguar direitinho e tal, proteger, enfim, colocar nutrientes no solo e tal, fazer com que ele dê origem a uma planta. É um processo de reprodução assexuada. Mas também existe o processo de reprodução sexuada das plantas, que é quando o pólen de uma flor masculina, né, pólen só pode ser da parte masculina, depois eu explico isso, alcança a parte feminina de outra flor, formando o fruto. Fruto é o resultado da fecundação das plantas, viu, gente? Plantas maiores. Esse fruto é como se fosse o filho da planta. Se aquela planta, aquele pé de manga, tem diversas mangas, cada uma dessas diversas mangas é um pé de manga em potencial. Isso vocês sabem. E essa manga ela foi formada a partir de uma reprodução sexuada. Então, no fungo é a mesma coisa. Só que fungo não dá manga. Então, basicamente, o fungo ele produz um pozinho. Esse pozinho está na ilustração aqui em cima da minha imagem de novo, ó, tá vendo? Tá aí o pozinho. E esse pozinho chamado de esporos, tá? Ele começa a se diferenciar, a se multiplicar no ambiente, formando as hifas de novo. É como se ele caísse num lugar e ele germinasse também, igual a planta, igual a semente de planta, tá? Então, planta tem semente, fungo tem esporo. Esse esporo viaja pelo ar, cai num local, encontra uma matéria orgânica boa para ele se desenvolver e ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Fechado? Continuando. Importância dos fungos. Isso aí é para ser uma laranja também, essa ilustração aí. Eles são decompositores, também chamados de saprófitos. É a mesma coisa, tá? Eles decompõem a matéria e fazem com que essa matéria volte para o meio. Isso está na Bíblia, inclusive. Do pó vieste e ao pó voltarás. Então é necessário que a gente volte ao pó para que outras pessoas possam vir do pó. Gente, calma. Não estou dizendo que ninguém nasce da terra nem do pó. O que eu estou querendo dizer é que essa matéria, eu já falei sobre isso na sala de aula, essa matéria que compõe o nosso corpo, ela veio de onde? Ela vem daquilo que a gente come. Então aquilo que a gente come está em mim, essa matéria. Quando eu morrer, essa matéria vai sair de mim e vai para o ambiente. E do ambiente ela vai poder seguir para outras plantas, que são a fonte de alimentação para outros animais, que por sua vez podem ser a alimentação de outros seres. Então é provável que a matéria, os elementos que tem no meu corpo, carbono, hidrogênio, oxigênio, eles já tenham feito parte de outro organismo. Pode parecer estranho, mas isso é muito básico. A gente come o quê? Arroz. Arroz é de uma planta que foi outro organismo. E esse arroz, ou esse feijão, essa carne, foi outro organismo. Aquele boi, ele tirou o material dele de outro lugar, que foi o capim. E o capim tirou o material dele de onde? Do solo. Esse solo precisa de um material que a gente tem que devolver. É aí que entram os fungos. Eles pegam uma laranja apodrecendo e aceleram esse processo quando eles atuam nessa laranja, por exemplo. E esse material ele vai se espalhar no ambiente. A laranja vai, se você sacudir uma laranja num terreno baldio, hoje, quando você procurar ela não está mais. Ah, mas é porque outros bichos comeram. Sim, também. Mas não é só eles, tá? Os fungos são extremamente importantes nesse processo. Já tinha falado da simbiose também, a última parte aqui, ó, esse segundo tópico aqui. Fungos realizam importantes relações simbióticas. É a história do líquen, tá? Do líquen, que é essa imagem aí que vocês estão vendo. Pois bem, continuando. Importância médica. Essa parte é interessante. Gente, quando eu era aluno que alguém falava de importância médica, eu ficava pensando o seguinte, é bom para quê? É bom para a saúde? Gente,
Importância médica, qualquer coisa associada à medicina. Pode ser boa ou pode ser ruim. Então, os vermes têm importância médica porque eles causam doença. Isso é importante a gente conhecer e saber para poder combater e evitar. Tá? No caso dos fungos, tem os fungos que causam doença, sim, é o tópico de baixo. As doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. E tem também os fungos de onde a gente pode tirar coisas boas, como é o caso de um tipo de fungo que a gente consegue extrair um antibiótico poderosíssimo, utilizado até hoje, que é a penicilina. Alguém aqui já tomou benzetacil? Trata-se de um antibiótico forte, que é dado por injeção, dizem que dói bastante, meu irmão dizia que dói bastante, e que essa injeção é a base de penicilina, tá? Eu estava assistindo uma série na TV recentemente, N, no Netflix. Eu achei muito legal aquela série e recomendo para todo mundo, né? Fala muito sobre a independência ou a autoafirmação feminina. Mas tem tanta coisa que eu observo quando eu assisto. Uma delas é que um dos personagens morre por infecção bacteriana. Infelizmente, numa época que não existia a penicilina, porque se tivesse existido uma injeção que para hoje é simples, a personagem da série não teria morrido. Vale a pena vocês assistirem, quem ainda não assistiu. N, na Netflix. N com E no final. Enfim, continuando. Tá aí o fungo de onde se extrai a penicilina, eu esqueci o nome científico dele, é alguma coisa penicillium, mas isso não importa muito para vocês, o que importa é que daí eu consigo, eu que digo cientista, né? Consegue tirar elementos que funcionam como antibióticos. Se eu tivesse mais tempo, tivesse na sala de aula, eu até mostraria para vocês como que descobriram isso daí, que hoje é uma base para novos estudos. Mas, enfim, a penicilina é um antibiótico muito forte, está aí um exemplo de benzetacil. Se alguém tomou, com certeza não gosta nem de ver essa imagem. Mas, continuando. Importância econômica. A importância econômica, a mesma lógica da importância médica. Pode ser uma importância econômica boa ou ruim. Por exemplo, o lixo jogado no ambiente tem uma importância econômica negativa muito grande, né? Tem uma importância ecológica negativa muito grande. Os fungos, eles têm uma importância econômica boa, porque a gente pode comer fungos, não são qualquer tipo de cogumelo que se come, voltando àquela história do cogumelo venenoso lá atrás, que a gente é apenas estranho a nós, então a gente não deve mexer. Algumas espécies são comestíveis, como é o caso do champignon, a gente encontra muito na culinária chinesa, por exemplo, o cara pede macarrão chinês, né? E tal, e vem cheio de cogumelozinho, não tem gosto de nada. Eu particularmente gosto do gosto do nada do cogumelo. Tem gente que não gosta, não. E também, mais importante ainda do que o cogumelo champignon, que é o que serve para comer, também são as leveduras, que eu já tinha mostrado em ilustrações anteriores, aquela azul, né, da ilustração azul, que eles são utilizados na indústria alimentícia para fabrico de pães, de queijo, para bebida, certo? É bem interessante isso aí, a presença do fungo. Então, porque o que é um queijo? Só para vocês terem ideia. Queijo é leite. Não deixem de comer queijo pelo que eu vou dizer. Queijo nada mais é do que um leite que a gente deixa ele estragar, deixa ele apodrecer bem muito, depois derrama o soro, que é a parte líquida, e a parte sólida é uma massa que nada mais é do que o queijo. Só isso. Dependendo do tipo de fungo, a gente tem tipos de queijos diferentes, tá? É a mesma coisa com coalhada, é a mesma coisa com iogurte, e é a mesma coisa também com as bebidas alcoólicas, porque o resultado da fermentação dos fungos pode ser o ácido lático, como também, o ácido lático não, perdão, substância derivada do ácido lático, mas também pode ser o álcool. É aí que entra a questão das bebidas alcoólicas, ok? Então, álcool, vamos fazer uma observação nessa imagem aí. Tem cerveja e vinho, eu imagino. Então, acho que é uma dose de uísque aí, sei lá. Mas enfim, vamos falar da cerveja. O que é a cerveja? Nada mais é do que suco de trigo que a gente deixa ele descansar até o fungo processá-lo e transformar na cerveja.
O que é o vinho? Nada mais é do que o suco de uva, que a gente deixa azedar, estragar e depois transforma ele no vinho. Não, eu não vou falar não deixe de tomar vinho, não deixe de tomar cerveja, porque também não é a hora de vocês estarem pensando nisso. Mas não deixe de comer um queijo pelo que eu falei, não. Beleza? Para finalizar, a classificação dos grupos. Gente, esses nomes são chatos, mas se eu cobrar de vocês, é apenas para vocês diferenciarem uma coisa da outra, enfim. Dessa maneira que está aí. Quitridiomicetos são fungos microscópicos e que vivem em ambiente aquático, certo? Mas lembrando, não são como algas, não são como microalgas, porque não realizam fotossíntese. Zigomiceto, vamos chamar, é o mofo do pão, vamos a gente chamar assim, tá? Ascomicetos são as leveduras, aquelas que a gente já tinha visto, né? Tá faltando o cogumelo, que é justamente o basidiomiceto, que tem a base. Esse cogumelo quase que eu cortava aí na imagem dele. Enfim, então, recapitulando, quitridiomiceto é o aquático, zigomiceto o mofo, ascomiceto a levedura e basidiomiceto o cogumelo. Gente, é mais complexo do que isso a própria classificação, mas isso vocês vão ver no ensino médio. Agora que a gente está no ensino fundamental, basta que vocês diferenciem, saibam que existem grupos de fungos diferentes. Fechou? Bom, recapitulando, eu espero que esse vídeo chegue para vocês ainda hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro. Se não chegar, eu pretendo melhorar a minha conexão para que ela chegue. Na verdade, não é o problema da conexão, eu não sei ainda do que se trata, mas a conexão é boa, eu não sei qual é o problema que está acontecendo. Mas eu espero que esse vídeo chegue logo para que vocês assistam esse vídeo e façam a atividade relacionada a ele, que eu vou mandar em sequência, atividade curta. Gente, não deixem de devolver as atividades aos professores. A gente precisa de material para poder dar notas para vocês. A gente não pode, não tem como inventar nota para ninguém. Ok? Quem já está fazendo, já está encaminhado. Quem ainda não fez nenhuma, vá mandando e aí a gente conversa sobre isso. Eu vou cobrar. Beleza? Até a próxima, pessoal. E boa sequência de aulas no dia de hoje, que tomara que seja no dia de hoje, não, dia de amanhã, que vai ser a terça-feira. Enfim. Corra tudo bem aí. Tchau.